Na videoaula de hoje eu trouxe para vocês uma pele madura. A minha convidada, ela tem 80 anos recém-completados e é a dona Lígia. E então, hoje eu vou passar para vocês aí algumas dicas, alguns segredinhos para fazer uma pele madura com muita naturalidade. Então vamos lá. Eu iniciei limpando a pele dela com o leite de limpeza mais tônico da Nivea, né, que é esse 2 em 1 que vocês sabem que eu sempre uso. E por que que eu escolhi ele? Porque esse produto ele já vem com tônico, né? Mas é um tônico mais levinho, então não vai agredir de forma alguma a pele dela. A pele madura, ela é uma pele que ela já perdeu, né, aí bastante a elasticidade, a hidratação. Então eu iniciei limpando a pele dela e já fazendo uma tonificação aqui bem de leve com esse produto da Nivea, né? Não é nenhum tônico que vai agredir a pele dela. Não usem tônico que tenha álcool. É uma pele já muito sensível, muito delicada, que às vezes um produto mais agressivo pode ser que dê alguma alergia, dê algum tipo de lesão na pele dela, se ela começar a coçar, né? Então tem que ter certos cuidados para usar produtos adequados para esse tipo de pele. Então não vai ter problema nenhum usar na pele dela, que é uma pele super delicada. Agora eu vou começar já a hidratar a pele dela, né? Essa pele, toda pele madura, ela precisa de muita hidratação. E a água termal, ela é uma água natural, né, retirada das rochas, ela é rica em sais minerais. Eu sempre faço uso de água termal em todos os meus atendimentos. Agora eu vim com esse ventiladorzinho, né, esse secador, e venho secando a pele dela, acelerando o processo, né, porque a gente está fazendo um atendimento. Então eu já venho acelerando o processo aí de secagem da pele dela para ganhar tempo. Eu vou usar o Nivea, esse do potinho azul. Sempre retire o produto de dentro com uma espátula. Nunca usem os dedos para retirar o produto, para não contaminar, né? E aí eu venho e deposito na pele dela. O Nivea da latinha azul, gente, é o Nivea mais hidratante que eu conheço. Ele é bem grosso, ele é espesso. Como a pele dela já não produz mais tanta oleosidade, né? Então ele já vai ajudar a hidratar a pele dela e dar um viço para a pele dela, que a gente sabe que a pele madura vai perdendo esse viço com o passar do tempo, né? O hidratante Nivea, ele tem sim petrolatos, parabenos, mas como a gente usa de vez em quando numa cliente, não é assim, a gente não faz uso contínuo, então eu não vejo problema nenhum em usar esse tipo de hidratante. Aí eu vim com o pincel Duo Fiber, vim espalhando esse hidratante por todo o rosto dela, com bastante cuidado, com carinho mesmo, né? Como eu falei pra vocês, a pele dela, gente, é tão fininha que parece um papelzinho. Então precisa ter muito cuidado até na hora de aplicar os produtos. Ela tava com um machucadinho ali em cima dos lábios, que ela falou pra mim que ela fez com a escova de dente, então é uma pele bem sensível e a gente precisa ali tomar todos os cuidados. Bom, agora a pele dela já está limpa, tonificada e hidratada, que são os passos da preparação. Agora nós vamos para a pele em si. Bom, eu vou usar nela esse produto, que o nome dele é Shining Rosé, que é da Thalita Barrichello. Esse produto, ele é um olhinho, mas ele contém partículas de brilho. Esse produto, ele vai devolver o viço para a pele dela, vai deixar a pele com um aspecto mais viçoso. Esses brilhinhos, né, vão dar, assim, esse efeito de pele mais viçosa, mais brilhante. O óleo que contém nele, ele vai fazer uma barreira protetora que vai segurar a água do hidratante que a gente aplicou anteriormente. O óleo, gente, ele não tem poder de hidratação na pele. O óleo, ele forma uma camada protetora na pele e isso faz com que a água não saia rapidamente. Então, a pele fica por mais tempo hidratada porque o óleo está segurando. Então, é essa a função do olhinho na pele quando a gente aplica. Muitas pessoas falam, vou hidratar com o óleo não hidrata, ele forma então essa camada que vai proteger os outros produtos que a gente já aplicou, então a pele assim vai permanecer por mais tempo hidratada. Eu espalho todo esse produto pelo rosto dela com bastante cuidado. Esse produto também tem a promessa de fazer com que a base dure mais tempo no rosto, né, que fique mais resistente.
a água, a suor, a lágrima. Então eu tô gostando muito de usar esse produto em peles maduras. Sempre que eu vou maquiar uma pele madura, eu faço uso desse produto. E eu tenho gostado muito, porque em pele madura eu faço uma camada bem fininha de base, então eu preciso usar algum produto, né, que me dê uma maior resistência e eu tô gostando muito de usar ele. Agora eu vou usar o primer da L'Oréal, que é o Blur Mágico. Esse primer, ele é como se fosse um cimentinho, né? Então ele vai entrar nas linhas, nas rugas, nos poros que já estão bem dilatados, né? Os poros, às vezes, muitas vezes bem aparentes, principalmente no queixo. Então eu venho com esse primer e um pincel língua de gato, esse é da Michelle Palma que eu tô usando, e eu venho empurrando esse primer onde há necessidade, onde tem buraquinhos, né? Onde tem linhas, ruguinhas, eu venho dando leves batidinhas e vou aplicando ele. Ele vai dar um efeito óptico bem legal, aquele efeito blur mesmo, né? E ele vai amenizar, gente, ele não esconde, ele não tira rugas, ele vai amenizar, né? Ele vai dar essa disfarçadinha ali. Ele ajuda a preencher, sim, principalmente os poros, ele ajuda a preencher, mas não é algo milagroso, né, gente? Tudo isso a gente faz para amenizar e para que a maquiagem fique com aquele resultado maravilhoso que as nossas clientes esperam. Então, venho principalmente ali no queixo dela, ó, tem bastante, a gente consegue perceber no queixo dela que tem bastante poros abertos, né, bem dilatadinhos. Então, a gente vem com esse primer e vai tapando todos os buraquinhos. A Dona Lígia, ela faz botox, vocês acreditam nisso? Por isso que ela tá assim tão maravilhosa, né? Ela faz botox na testa, ela tem a testa bem lisinha, é a coisa mais fofa desse mundo. Também apliquei um pouco ali de primer, né, esse Blur da L'Oréal, nas laterais do nariz, onde ela também tem uns poros mais abertinhos. Então, a gente vem aplicando primer conforme a necessidade. E agora eu peguei essa base da Revlon na cor 250, que ela tem um subtom mais neutro. E essa base, ela precisa estar de acordo com a cor do colo, do pescoço e do rosto dela. Depois da base escolhida, eu vou pegar um pump e meio ali, vou colocar na minha plaquinha, e agora eu venho com esse produto, que ele é um Magic Primer da Atelier Paris, que ele é como se fosse uma colinha. Eu amo colocar esse produto na base, porque ele dá muita resistência à base, e ele também dilui um pouco da base, o que deixa a cobertura um pouco mais leve. Então eu misturo de 1 a 2 gotinhas do Magic Primer também na base, e agora eu peguei um pouquinho do Strobe da MAC, que é um hidratante que tem leves brilhinhos, e venho e começo a bater com a espátula na plaquinha, como se eu estivesse batendo uma massa de bolo. Esse passo é muito importante na maquiagem, porque assim a gente vai misturar todos os produtos que nós colocamos aqui. A base, o Magic Primer da Atelier Paris e também o Strobe da MAC. Esse hidratante que tem os brilhinhos que eu falei para vocês, que ele dá mais luminosidade, mais viço para a pele. Se você coloca os produtos ali e mistura com um pincel, às vezes você acaba não misturando direito e o produto fica com uma impressão de que está coalhado e a cobertura não vai ser a mesma. Então, façam isso, batam bem os produtos até eles ficarem misturadinhos, para depois você aplicar na pele da sua cliente. Agora eu vou vir com o corretivo Canelle da Maquiller e com o pincel língua de gato, eu vou pontualmente colocando esse corretivo em cima das manchinhas que ela tem mais aparente na testa, no nariz também. Mas, gente, esse corretivo ele tem alta cobertura. Então, eu vou depositar somente onde há necessidade, só onde ela tem essas manchinhas mais aparentes. Esse corretivo eu coloco na panelinha do corretivo da Kryolan, porque eles vão acabando e aí eu aproveito e coloco o corretivo para ficar mais fácil de eu guardar na minha paleta. Mas ele é da Maquiller e é na cor Canelle. Eu tô cobrindo também aquele machucadinho que ela tem acima dos lábios. Onde eu vejo que tem manchinha mais marronzinha, né? Eu venho e camuflo com esse corretivo. Não vou aplicar esse corretivo na pele toda dela, nem nas olheiras, porque a cobertura dele é muito alta,
e vai acabar realçando as linhas e as ruguinhas dela, e não é isso que a gente quer. Então, nós vamos camuflando apenas onde há necessidade, onde tem manchinha, a gente vem e camufla bem pontualmente. Agora eu vou pegar uma esponjinha, vou pegar a base aqui, já a minha misturinha, né? E vou aplicar com a própria esponjinha. Porque se eu vir com o pincel, eu vou fazer uma cobertura muito alta na pele dela. Então, eu venho com a esponjinha, dando leves batidinhas e vou depositando essa base por todo o rosto dela. Sempre com movimentos bem levinhos. Se eu pressionar a esponja no rosto dela, eu vou acabar retirando o produto. Então, eu tenho que vir e mal encostar na pele dela. São toques super levinhos, com batidinhas bem rapidinhas, mas a mão extremamente leve. Dessa forma, eu vou conseguir fazer uma cobertura super leve na pele dela, uma cobertura que vai deixar uma pele com viço, uma pele luminosa, não vou deixar a pele dela opaca e nem com aquela cobertura extremamente alta que vai marcar ainda mais as linhas, as rugas. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque se a gente pesar a mão aqui na base, pode ter certeza que essa cliente ou você ganha ela de vez ou nunca mais ela aparece. Vocês precisam entender que menos é mais. Quanto mais idade, menos produto. E o que elas querem é ficar bonitas, mas não com uma pele pesada e com aquela maquiagem que acaba marcando ainda mais as linhas, né, as ruguinhas. Então, o que elas querem é uma maquiagem mais natural. Vou passar para vocês todas as dicas, todos os truques, todos os segredos, os detalhes da maquiagem que eu faço em pele madura e que elas se sentem super confortáveis, super bem e não reclamam da cobertura. A maquiagem precisa estar confortável no rosto, né? Não pode ser algo que as incomodem. Todo esse meu tempo como maquiadora, eu ainda não maquiei nenhuma senhora que chegasse e pedisse para mim uma alta cobertura. Elas sempre chegam e reclamam que fizeram maquiagem e que a maquiagem ficou muito pesada e que acabou realçando ainda mais as linhas, as rugas e por isso elas não gostaram. Então é muito importante a gente tomar muito cuidado, diluir os produtos, trabalhar com uma camada mais fininha, né? Porque com certeza aí ela vai gostar da sua maquiagem e vai acabar voltando outras vezes. Então a gente precisa ter muita cautela e muito bom senso. Vim com a esponjinha dando batidinhas, levei até as orelhas, também puxei essa base um pouquinho abaixo ali no pescoço dela para deixar tudo da mesma cor, né? Tomar bastante cuidado para não deixar com efeito mascarado. Sempre o restinho de base que sobra na esponjinha, eu aproveito e já arrasto um pouquinho para o pescoço para deixar uma cobertura por igual. Agora eu apliquei um pouquinho mais de base, uma gotinha na minha plaquinha. Com a esponjinha eu pego agora a base sem diluir e vou aplicar abaixo dos olhos, como se fosse um corretivo, só que agora sem diluir. E olha só como a base sem diluir, né, ela já vem e cobre toda essa parte mais escurinha abaixo dos olhos dela. Então eu não uso corretivo em pele madura, porque eu acho que o corretivo, por mais hidratante que ele seja, por mais fininho, ele acaba sim marcando abaixo dos olhos. E não é isso que a gente quer. Então eu vim só com a base mesmo, que agora com ela pura, sem diluir, e aplico bem abaixo dos olhos. E olha como deu cobertura e não há necessidade de usar corretivo abaixo dos olhos. Então essa é uma super dica, um super segredinho aí que eu sempre faço nas peles maduras. Então, eu não uso corretivo, eu uso somente a base. Agora, eu peguei esse pó da Roche Makeup com o pincel bem fofinho, peço para ela olhar para cima e venho selando essa base que eu apliquei abaixo dos olhos. É bem importante selar essa base abaixo dos olhos para que ela não comece a marcar e nem craquelar. Então, a gente precisa deixar essa região bem sequinha e eu venho com o pó. Esse pó, ele é bem fininho,
Ele é maravilhoso, é um dos pós que eu tenho mais gostado de usar, é da Roche Makeup. Ele é maravilhoso. Então eu venho e deposito bem abaixo dos olhos dela. Uma quantidade não exagerada, vocês viram que é pouquinha quantidade, mas eu deixo essa região bem sequinha. Agora eu pego um pincel bem fofinho e venho selando toda a pele dela, mas é pouquinho produto, gente, eu não exagero. É pouquinho, é só para dar uma secadinha na base, dar uma seladinha de leve, porque se você pesar a mão agora no pó translúcido, ele também pode pesar essa pele e não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é uma pele super leve, né? Uma pele super confortável, que ela fique se sentindo bem, né? Que ela não sinta que tá ali com muita maquiagem na pele, porque realmente elas não gostam. Elas gostam de uma pele assim levinha, como se elas tivessem aplicado apenas um hidratante. Então é bem importante vocês virem selando bem pouquinho essa pele, ó, é mais um carinho na pele, uma massagenzinha, do que produto em si. Outro detalhe bem importante é vocês, esse blush é o blush da MAC, e a cor dele, e agora eu vou usar o blush da MAC, é o Copper Tone, e aí eu venho marcando bem as bochechinhas dela, para dar aquele arzinho de coradinha, de saúde, né? Não vou fazer nada de contorno em creme, é só mesmo aqui para dar uma marcadinha aqui, como se eu estivesse fazendo um contorninho ali, né? Eu já aplico esse blush fazendo o contorno e também nas maçãzinhas, vou levando até a raiz dos cabelos para fazer como se fosse um leve contorninho, né? Nas sobrancelhas dela eu vou usar a pastinha da Anastasia Beverly Hills na cor Blonde. Ela tem as sobrancelhas feito micropigmentação. Agora eu venho preenchendo, respeitando o desenho que ela já tem, né? Não vou engrossar a sobrancelha para ela não estranhar, né? Não se achar muito diferente. Então eu venho respeitando ali o formatinho que ela já tem, o desenho que ela já tem na sobrancelha dela. E essa pastinha, ela é bem clarinha, né, na cor blonde, mas essa pastinha ela é muito resistente, ela é à prova d'água, então ela não vai sair com facilidade e eu gosto muito desse produto. O pincel que eu tô usando é o 10 da Ico e olha como já está ficando maravilhosa a nossa cliente, né? Agora eu vou usar o corretivo da Natura Aquarela, esse é o mais clarinho, e eu venho e deposito ali nas pálpebras dela. E agora com um pincelzinho língua de gato, esse pincel 65 da Ico, e agora eu venho espalhando esse corretivo toda a pálpebra móvel e também na pálpebra fixa dela. É muito importante a gente aplicar um corretivo nas pálpebras para que a sombra tenha mais aderência, pigmente mais, né? Então é muito importante fazer esse passo. A sombra, se ela não tem onde ela grudar, ela vai sair com muita facilidade. Então a gente precisa criar essa aderência, né, para que ela fixe melhor e também pigmente muito mais. Agora eu vim com o pincel Kabuki, esse pincel é da Six Plus, e eu venho dando batidinhas e retirando todo o excesso de corretivo da pálpebra dela. Vou limpando num papel toalha, né, vou tirando esse excesso de corretivo. Faço isso dos dois lados, né, retiro todo o excesso de produto. Não pode deixar excesso de produto. A pálpebra precisa estar bem lisinha para depois a gente vir com a sombra e não ficar marcado, né? Não criar buracos nem nada. Então precisa deixar essa pálpebra bem lisinha para receber a sombra. Agora eu vou começar o esfumado dos olhos dela usando esse blush da Poá, que é na cor Sweet Peach. Com o pincel 132 da Dye Makeup, eu venho e vou fazer a marcaçãozinha no cantinho externo do olho dela, venho com a mão bem levinha, percebam que eu pego bem no finalzinho ali do cabo do pincel e vou levando esse esfumado até o cantinho interno do olho dela, venho contornando todo o globo ocular e venho pegando blush aos pouquinhos, né? Ele tem um tom de rosa queimado, um rosa envelhecido, fica muito bonito começar o esfumado com ele. E para ficar uma maquiagem assim bem fofinha, eu resolvi trabalhar nesses tons assim de marrom com fundo mais rosado. Então venho pegando ali o blush aos pouquinhos. Esse blush ele é bem compactado, então eu preciso
girar bem o pincel ali para agarrar o produto, né? Senão ele não sai assim com tanta facilidade. Então, fiz todo esfumadinho ali nos olhos dela, do cantinho externo até o cantinho interno. E agora eu vou pegar outro blush, que é o Harmony da MAC, né? Que é um marrom também com fundo mais rosadinho. É outro produto também que é bem compactado, então a gente precisa rodar bem o pincel para pegar o produto. E agora eu venho fazendo o mesmo movimento. Do cantinho externo, vou levando até o cantinho interno, contornando ali todo o globo ocular dela, né? E sempre com aquele movimento de varridinhas, para já deixar essa sombra que a gente tá usando bem espalhadinho. Vou pegando aos pouquinhos e vou depositando. Sempre levando do cantinho externo até o cantinho interno. Agora a gente vai preenchendo toda a pálpebra dela, né? A pálpebra fixa, tomando cuidado para não subir demais e encobrir a primeira cor que a gente usou, que foi o outro blush, né? O Sweet Peach. Então, nós vamos fazer um degradê entre essas duas cores. E, gente, essa técnica é a mesma que eu uso para fazer o esfumado glam, né? Só que aqui só com duas cores, bem facinho, bem tranquilo. Vai dar uma levantada no olhar dela, vocês vão ver como vai ficar incrível. Em pele madura, gente, eu não uso brilho. Podem perceber como não usei iluminador nela, nem sombra cintilante, porque tudo que brilha demais realça as rugas. E não é isso que a gente quer, né? Nos olhos, gente, nos olhos não usem sombras cintilantes. Se a pessoa quiser um brilhinho, porque vai numa festa, usa um reflex, aquele brilho bem fininho, bem discreto. Agora eu optei por usar um cílios postiço nela. O modelo dele é o A21, que ele é o cílios mais levinho que eu tenho. Ele vai dar volume, né, nos cílios dela, porque ela já tem os cílios bem ralinhos, bem clarinhos. Então, para dar uma levantada nesse olhar, eu vou aplicar cílios postiços. Agora, eu coloquei nos olhos dela, vi se precisa cortar. Vou cortar a parte externa dos cílios, o cantinho interno a gente não corta, corta apenas o cantinho externo. Eu corto bastante para não deixar o cantinho interno incomodando os olhos, né? Então, eu deixo ele bem curtinho, deixo mais ou menos 1/3 do olho ali sem cílios, e aí eu colo no restante, para que ela sinta conforto, para que esse cílio não fique cutucando, não fique incomodando. Ela usa óculos, não colhem cílios bem rente ao cantinho interno dos olhos, gente, porque incomoda demais, principalmente na pele madura. Cortem aí de 3 a 4 tufinhos no cantinho externo, né, no finalzinho dos cílios, para vocês verem o quanto que ele fica confortável e que não vai ficar incomodando esses olhos. Então, essas dicas são valiosas, coloquem em prática que vocês vão ver o quanto que elas vão gostar dessa maquiagem, o quanto elas vão se apaixonar por essa maquiagem que vocês vão fazer. Treinem bastante, usem essas dicas que eu tô passando, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fidelizar as clientes de vocês, porque muitos maquiadores não respeitam a faixa etária da cliente e acabam maquiando todas da mesma forma. E isso não pode, gente. Cada faixa etária é uma forma de maquiar. Mais idade, menos produto. Não esqueçam isso, tá bom? Agora eu girei os cílios ali para deixar ele no formatinho mais arredondado, para encaixar melhor nos olhos dela. Venho com o dedinho, eu puxo bem a pálpebra para cima, né? Porque é uma pálpebra que já tem ali um excessozinho de pele. Então eu puxo bem e encaixo os cílios bem na raiz dos cílios dela. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Sempre coloque uma quantidade de cola ideal, nem muita cola e nem pouca. Se você colocar muita cola, ela vai transbordar, vai para os cílios inferiores, vai formar grumos. Se você colocar pouca cola, não vai colar, você vai ficar sofrendo. Então, sempre uma quantidade ideal, nem de mais, nem de menos. E olha só como esse cílio já deu uma boa levantada nesse olhar, né, gente? Cílios é vida. Então, não importa a idade, ela tem 80 anos e mesmo assim eu apliquei cílios postiços, desde que você aplique da forma correta, que você corte, que ele não fique incomodando.
dá sim para usar. E elas amam e fica maravilhoso. Agora eu vou usar o delineador em gel da Inglot na cor marrom, né, o brown. Eu vou usar agora o delineador em gel da Inglot na cor marrom. Eu vou aplicar bem na raiz dos cílios dela. Para esconder aquela hastezinha, né, que vem nesse modelo A21, ele tem uma hastezinha branquinha, parecendo um fiozinho. Então, a gente precisa esconder esse fiozinho, né? Mais uma vez, venho, levanto bem a pálpebra dela para eu ter espaço ali para preencher. E vou fazendo como se eu estivesse, e venho fazendo um delineado bem fininho, rente à raiz dos cílios dela. Esse delineado que a gente faz com o marrom ou com o preto, bem rente à raiz dos cílios dela, ele vai dar a impressão que ela tem mais cílios. Ele vai criar uma sombra ali e vai dar a impressão que os cílios dela são mais cheios, né? Que esses cílios são mais volumosos. Então, é um truquezinho bem legal, né? Uma dica aí bem importante para vocês. Agora eu peguei um pincel 907 da Macrylan. Esse esfumadinho que eu tô fazendo na raiz dos cílios dela vai dar a impressão que ela tem mais cílios, que os cílios são mais volumosos, né? Então é um truquezinho bem legal, uma dica aí bem valiosa para vocês. Então eu sempre faço dessa forma. Olha, gente, o efeito que dá quando você faz esse delineado, dá a impressão que ela tem muito mais cílios, né? É muito legal. E agora eu vou unir os cílios naturais com os cílios postiços, com o auxílio do meu dedinho ali. E olha só que gracinha que tá ficando a nossa maquiagem, né? Faltou um pouquinho de cola ali no cantinho, vim com o aplicador da cola, apliquei ali. E, gente, sempre se certifiquem que esses cílios estão bem colados, né? Para não deixar nenhuma pontinha solta, porque ponta de cílios solta incomoda demais e elas ficam super incomodadas. Então, é bem importante certificar de que os cílios estão super bem colados. Perguntei para ela que cor de batom que ela gostaria e ela falou para mim que queria um batom cor de boca, mas que fosse não tão clarinho, né, que fosse mais escuro. E eu mostrei esse Marsala para ela, que é um batom da Boca Rosa, da Payot, né, da coleção da Boca Rosa, e ela amou a cor. Então eu acabei optando por esse batom mesmo. É bem a cor da boca dela mesmo, ó. Ela falou pra mim, eu perguntei se ela queria um batom mais escuro, porque as minhas clientes, pele maduras, elas gostam muito de um olho bem clarinho, bem clássico e uma boca mais escura. A maioria delas acabam optando, né, por um batom mais escuro. Mas a dona Lígia pediu pra mim um batom mais da cor da boquinha dela mesmo. E a gente tem que respeitar o gosto das nossas clientes, né? Então, peguei o pincel da Ico, esse é o 64, a minha plaquinha de dedo ali. Sempre pegar o batom, colocar na plaquinha, né, gente, ou na própria mão. Nunca aplicar com o próprio aplicador do batom. É anti-higiênico, né, ainda mais que a gente usa em várias pessoas. Então, sempre ter esses cuidados com a higiene. Sempre retirar a quantidade que você vai usar, aplicar com o pincel. Se a cliente tiver com herpes na boca, né, tiver com herpes labial, usem um aplicador descartável, né, para o batom. Você tem que tomar sempre cuidado para você não contaminar o seu material. Apliquei o batom nela, fiz ali todo o contorno da boca dela. Sempre peço para a cliente ficar com os lábios fechados para eu ter mais firmeza na hora de aplicar o batom, né? Então é bem importante a gente pedir para elas ficarem com a boquinha fechadinha, para a gente conseguir ali fazer o contorno bem certinho dos lábios. E agora, para finalizar os olhos, eu peguei o Blush Harmony da MAC e um pincel bem pequenininho de esfumar, que é o da Michelle Palma. E eu vim esfumando esse blush bem rente aos cílios inferiores dela, só para criar uma sombrinha abaixo desses cílios e dar a impressão que ali ela tá com os cílios mais cheinhos, né, gente? Mas é só um truquezinho, não vou pesar aqui os olhinhos dela, né? Só para dar acabamento à maquiagem. E a nossa maquiagem de hoje foi essa, espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido aí com essa videoaula. E nos vemos muito em breve. Um super beijo
e até a próxima aula.